O pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, declarou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva conspirou para o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, hein? A afirmação foi feita em uma entrevista de Ciro Gomes ao jornal O Estado de São Paulo. De acordo com o ex-ministro, o petista está fazendo alianças com os responsáveis pela saída da ex-presidente do poder. Como base às suas afirmações, Ciro mencionou o fato de Lula ter mantido contato com integrantes do chamado Centrão e pensar em alianças com o grupo para as eleições de 2022. Dilma Rousseff lamentou o fato de o pedetista se arrepender em lutar contra o impeachment sofrido por ela. A ex-presidente disse que Ciro usa os mesmos argumentos dos golpistas que diz ter combatido e que ele distorce fatos. Para o ex-presidente Lula, a manobra de Ciro Gomes é uma característica de que ele está perdido e caminha para o isolamento político. Vamos dar uma olhada então, produção? Coloca na tela, por favor, para a gente, justamente essa publicação do Ciro Gomes, que foi imediatamente respondida pela ex-presidente Dilma Rousseff. Eu vou ler aqui para vocês. Ciro Gomes diz o seguinte: nunca na vida eu menti, mas errei algumas vezes. Uma delas, quando lutei contra o impeachment de uma das pessoas mais incompetentes, inapetentes e presunçosas que já passaram pela presidência. Claro que estou falando de você, Dilma. Aí vem a Dilma Rousseff, ex-presidente da República, e responde, dizendo o seguinte: Ciro Gomes está tentando de todas as formas reagir à sua baixa aprovação popular. Mais uma vez, mente de maneira descarada, mergulhando no fundo do poço. O problema para ele é que usa este método há muito tempo e continua há quase uma década com apenas um dígito nas pesquisas eleitorais. Meu querido amigo Jorge Serrão, o homem do VAR, eu vou pedir para você entrar com o VAR nessa disputa porque a treta tá rolando no Twitter. Saudações, meus amigos e amados haters. Olha, o VAR tem que entrar pesadíssimo nessa história. Por quê? O ex-presidente Lula já chegou rachando, dizendo que Ciro Gomes foi afetado pelo vírus do Covidão para dar essa declaração contra a Dilma Rousseff. Então, vejam, que coisa estranha. Se essa esquerda desponta nas pesquisas como tão favorita, como é que pode que eles estejam se matando entre eles? Ciro briga com Lula, que briga com a Dilma e gera uma confusão danada. E no meio desse caminho, enquanto eles brigam, surge uma outra candidatura presidencial, a de José Luiz da Atena, o apresentador da Band do Brasil Urgente, confirmou que é candidato a presidente. Mas dá para acreditar nisso? Todo ano, da Atena vem candidato a alguma coisa, mas em cima da hora ele decide, não, deixa eu ficar aqui com meus compromissos comerciais e não saio candidato. Mas parece que dessa vez, depois da vinda de Faustão para Bandeirantes, da Atena está estudando sim a vida pública. E aí, o tumulto, ele vem candidato a presidente ou ele vem candidato ao governo do Estado? A confusão é geral. Em princípio, ele é filiado ao PSL, mas o PSL está se fundindo com o DEM para criar o tal do União Brasil. Então, o da Atena pode ser o candidato do União Brasil a presidente, certo? Não, talvez não. Talvez ele venha mesmo ao governo do Estado de São Paulo. Então, é mais confusão nesse tabuleiro político, enquanto PT e Ciro Gomes armam a guerra entre eles para tentar disputar aquele espacinho no Natal centro-esquerda que não existe, mas e sim, de verdade, na esquerda, para disputar a eleição com Jair Bolsonaro, que, pela briga deles, parece estar mais forte do que indicam as pesquisas eleitorais. Produção, vamos conversar agora com o nosso Constantino. Consta, ótima tarde para você. Se eu te conheço bem, me corrija se eu estiver errado. Entre Ciro e Dilma, você fica com a briga, né? Mas sem dúvida. E com pipoca na mão, né? É divertido. Veja, Paulo, como diz o ditado, né? Em casa em que falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. Eu vou adaptar um pouquinho esse ditado pelo seguinte: casa em que falta voto, todos brigam e todos têm razão, né? Nessa briga aí, o Ciro Gomes está certo, né? A Dilma é uma das mais incompetentes, inapetentes e presunçosas pessoas
que já passaram pela presidência da República. O Lula, que repetia na campanha Dilma é Lula, Lula é Dilma, deve ter se arrependido amargamente depois que viu a destruição toda gerada, mas também não vamos inocentar ele não, porque o Guido Mantega era ministro dos dois e a nova matriz macroeconômica começou com Lula já, né? Então a Dilma deu continuidade, mas com mais incompetência ainda e falta de habilidade, tato, até para relacionamentos, como diz o próprio Lula, no eufemismo para azeitar a máquina da corrupção no Brasil, né? Ela botou tudo a perder, viu realmente o projeto todo totalitário do PT desandar. Então o Lula deve ter se arrependido muito, não sei se ele chegou ali a conspirar, né, para o impeachment, mas que ele deve ter ficado aliviado, de certa forma sim, né, que era uma chance dele voltar depois por cima e se dissociando da própria Dilma. E também ambos, Dilma e Lula, estão certos em colocar o Ciro Gomes como alguém desesperado e destemperado, porque fica sempre em um dígito nas pesquisas, né? Então, está todo mundo certo nessa casa da esquerda onde falta voto, né? Onde falta honestidade, onde falta princípio, onde falta apego a valores republicanos, né? E a vantagem deles nesse tipo de briga, nessa disputa, é que para nenhum deles ali seria problema no dia seguinte, uma vez que ficou claro que o caminho que escolheram não vingou, né, engolir tudo que disse e virarem melhores amigos de novo, BFF, né? Porque assim tem sido a política, principalmente a esquerda, há muito tempo, né? Chama de canalha, chama do que for. Veja que o Lula está nas redes sociais dizendo que antes do Bolsonaro havia civilidade nas disputas eleitorais. Eles fingem esquecer e acham que a internet não existe mais, né? Que eles chamavam até os tucanos de esquerda de fascistas. Até o José Serra, que é alguém que, se duvidar, está mais à esquerda do que muitos petistas, era chamado de neoliberal, de direita, de fascista, né? Então, é tudo isso muito ridículo. Está o Fernando Haddad dizendo já que o PT não é um partido de esquerda. Eu até concordo com ele, é de extrema esquerda e também de roubalheira pura e simples. Mas tá engraçado acompanhar isso, porque tem gente também bolsonarista dizendo que a estratégia das tesouras... Não, gente, não é tão elaborado assim, não. Não há uma grande inteligência por trás disso, não. É disputa de nicho mesmo, disputa de feudo, só que um nicho cada vez mais estreito, né? Porque as pesquisas são claramente fajutas. Serrão, olha só quem está de volta aqui ao nosso 3 em 1, Bruna Torlai, a nossa Bruninha Torlai que faz o 3 em 1 sempre aqui com a gente dos estúdios. Hoje está lá na casa dela, firme e forte. Boa tarde, Bruna, tudo bem com você? Eu quero que você faça uma análise para a gente, Bruna, justamente nesse sentido do conteúdo da fala do Ciro, né? Você acha que tem algum fundo de verdade? O Lula agiu mesmo a favor do impeachment da Dilma? Dá para acreditar nisso? Boa tarde, Paulo, Constantino, Serrão, bom estar de volta. Olha, o Lula é um cara que não tem um pingo de princípio, né? Então, não me chocaria saber que ele conspirou, e junto com o Fernando Henrique Cardoso, pelo impeachment da Dilma Rousseff. Que o Fernando Henrique conspirou, a gente sabe. Agora, que o Lula estivesse junto com ele nessa, não é impossível. Aliás, eles vivem abraçadinhos nos bastidores, né? A única real estratégia das tesouras que sempre existiu no Brasil é entre PT e PSDB. Eles se abraçam escondidinhos e na frente fingem que brigam. Então, não é algo de se estranhar. Agora, o que eu morri de rir foi com a resposta da Dilma, porque ninguém é mais impopular no Brasil que a Dilma. E aí a Dilma falar que o Ciro é impopular é mais ou menos como o Roto falando rasgado, né? É um negócio completamente fora de série. E aí, de repente, apareceu o Lula citando a Bíblia, né? Porque parece que está todo mundo incomodado com quem não aparece em primeiro nas pesquisas, mas, pelo visto, é o primeiro em popularidade no Brasil, que é um homem que realmente vive citando a Bíblia, que é o Bolsonaro. Aí, de repente, começou o Lula a citar a Bíblia agora, né, na sua declaração. E, além de citar a Bíblia, ele ainda disse que ele é o homem mais censurado na história desse país, né, que ninguém nunca foi tão censurado quanto a ele, quando questionaram ali sobre o projeto de regulamentação da imprensa. Ele imagina, eu fui a pessoa mais censurada nesse país. Eu falei, não, pelo amor de Deus, se o Lula tivesse sido a pessoa mais censurada no Brasil em algum momento, nem a língua portuguesa, né, nem todas, assim,
os piores hábitos da política nacional teriam sofrido tanto assim durante seu mandato, né? Na verdade, o que mais sofreu no mandato do Lula foi justamente as pessoas poderem fazer críticas do lado da esquerda, tá? Durante o mandato do Lula, isso foi muito característico, vários intelectuais íntegros da esquerda que dirigiam críticas ao governo Lula foram taxados de traidores, taxados de conservadores, né? Porque conservador, claro, para a esquerda é um xingamento. Então, começaram a ser chamados de conservadores e foram excluídos da vida intelectual ali esquerdista, tá? Eu vi isso acontecer porque, na época, eu ainda estava na universidade, eu via todo dia isso acontecer. Qualquer pessoa, ainda que de esquerda, ainda que apoiador do Lula, que fosse lúcido e que dirigisse críticas a ele, era afastado. E teve aquele movimento ridículo da Marlene Chauí pelo silêncio dos intelectuais. Não, a esquerda chegou no poder, vamos calar a boca. Era assim. Então, o Lula falar que ele era censurado, imagina, ele mandava censurar todo mundo e mandava via universidade, que deveria ser o lugar da liberdade de expressão. Todos aqueles que não eram amiguinhos da Marlene Chauí levavam cortada e tinham bolsas de alunos, por exemplo, cortadas, tá? Era daí para baixo a coisa, era uma censura interna. Então, ele falar de censura é um negócio absurdo. Portanto, essa briga, ela revelou muitas verdades, Paulo. Mas eu não estou muito preocupada com as verdades eventuais que estão no discurso do Ciro Gomes, porque o Ciro, nessa declaração, ele faz um apelo desesperado à terceira via, né? Que é o pessoal muito sensível àquele discurso, nem Lula, nem Bolsonaro. Então, como o Ciro está tentando conquistar esse pessoal, ele fez, assim, esse aceno eleitoral, oportunista e tal, né? Mas, enfim, as verdades mais cruéis que giram em torno desse imbróglio são aquelas que não foram ditas, mas aquelas que nós conseguimos colher nas entrelinhas da baixaria toda. Agora, Consta, a Bruna traz justamente esse detalhe da terceira via e do voto do Ciro, né? Nas pesquisas a gente pode dizer que o Ciro tem 10, 9, 8, 7, enfim, aí varia de pesquisa para pesquisa, mas é o que a Dilma falou, não consegue por muitas vezes bater os 2 dígitos. Mas quem é esse eleitor do Ciro Gomes hoje? Então, isso é uma boa questão, Paulo, porque ele está tentando se reposicionar, né? Ele já trocou de partido uma dezena de vezes, né? Ele sempre foi um nacional desenvolvimentista com viés autoritário, postura de coronel nordestino, né? E uma mentalidade estatizante e tudo mais. Então, isso é associado dentro do espectro político-ideológico com a esquerda, né? Ele foi ministro do Lula, é isso aí, ele é um esquerdista nacionalista que tem uma visão um pouquinho mais clássica do esquerdismo, nesse sentido, né? Ele estaria mais para um Bernie Sanders nos Estados Unidos do que para a cara mais fofa, Alexandre Ocasio-Cortez, os moderninhos da esquerda, que é o nicho do PSOL no Brasil, né? Que fala de ideologia de gênero, essas coisas. Aliás, um parênteses, eu achei até curioso que a Dilma puxou a cartada da misoginia, né? Nos ataques que ela recebeu do Ciro Gomes. Então, é muito divertido ver a esquerda usando isso com a esquerda, né? Eles criam esses monstros e depois até mesmo um esquerdista como o Ciro é acusado de misoginia, de ser alguém misógino por estar criticando uma mulher, né? É a blindagem sempre que a turma da esquerda usa com base nesses movimentos de minorias. Outra coisa também, só uma curiosidade, não foi Dilma quem escreveu aquela resposta, porque tem vírgula no lugar certo, um uso da língua portuguesa que não seria natural para alguém como Dilma Rousseff. Mas veja, o Chico Graziano, por exemplo, um tucano que chegou até a defender no início o governo Bolsonaro, acho que ele tinha alguma pretensão ali de ser chamado a ministro, não sei. Mas depois virou um anti-bolsonarista histérico. Ele elogiou a fala do Ciro como a de um estadista, ele já está todo encantado, dizendo que ele é a terceira via. Então, é essa turma que vai querer criar uma pseudo-terceira via, que na prática é o quê? Um ex-ministro do Lula, né? Um esquerdista radical, com postura arrogante, processado por integrantes do MBL por racismo, mas que o próprio MBL vai acabar no colo de Ciro Gomes, ou quem quer que seja, que ofereça essa via alternativa. E se não houver a via alternativa, que é de esquerda, que fique claro, eles não vão se importar nem mesmo de sentar no colo do raiz, né, do PT, do Lula, em vez de qualquer genérico desses. Então, Paulo, quem é o voto do Ciro Gomes? Ele adoraria que fosse todo o centro, todo mundo moderado, que enxerga muitos defeitos na conduta do Bolsonaro, mas que, obviamente, tem ojeriza ao Lula. E é por isso que ele está subindo o tom
contra o Lula. Ele está tentando pegar esse nicho. Mas qualquer um que tem alguma memória, qualquer resquício de memória, quem não tiver, pode ir na internet, né? Vai lembrar quem é Ciro Gomes e vai fugir do Ciro Gomes como o diabo foge da cruz. Serrão, em seguida, a nossa Bruna. Vamos lembrar um detalhe importante. O eleitor de Ciro Gomes é o centro-esquerda envergonhado. Agora, Lula e Dilma sempre foram parceirões. Tanto que, chama o VAR e lembra lá, março de 2016, Lula chegou até a tomar posse rapidamente como ministro-chefe da Casa Civil para tentar impedir o impeachment de Dilma, mas foi atrapalhado pela divulgação daqueles áudios famosos que o juiz Sérgio Moro autorizou e causou todo um strike dentro do esquema Petralha, que faria 1000 acordos no Congresso com Lula na Casa Civil para evitar o impeachment de Dilma. Eles são parceirões, na Petrobras atuaram juntíssimos. Dilma, não vamos esquecer nunca, hein? Foi presidente do Conselho de Administração da Petrobras quando o Petrolão começou. Ela é santa? O Vaticano que a julga. Bruna, eu quero ouvir a sua opinião também sobre esse fato de hoje que está noticiado na imprensa em relação a essa possível pré-candidatura do Datena. Eu quero saber o que muda também nesse jogo, porque a gente está falando de terceira via. É engraçado que sobre isso o Lula se pronunciou, né? E ele disse uma coisa que aí sim eu vejo uma verdade. Ele disse, olha, político você não vai lá, pega na TV, como um Luciano Huck, como um Datena, e de repente o cara vai ganhar, né? Não é bem assim que funciona. Você tem toda uma conjuntura, você tem um conjunto de dados, tanto que todo mundo, na análise sobre a vitória do Bolsonaro, que era o candidato improvável, todo mundo dizia que era aquele que tinha menos chance, no final das contas todo mundo teve de admitir que ele era a pessoa certa no lugar certo. Ele soube se colocar no lugar certo e soube, de fato, se mostrar como alguém capaz de representar o que a sociedade estava buscando naquele momento, né? E assim, eu não vejo como que o Datena poderia fazer isso, né? Um cara muito frágil, já dei minha opinião sobre o Datena, se eu não me engano, em outros programas do Morning Show, eu acho ele completamente incapaz, né? Um cara que não tem capacidade, porque ele não tem uma trajetória na história da política, né? É um cara que é um showman, né? É uma estrela de TV, mas que não é um cara necessariamente, assim, ele talvez arrumasse aí um pessoal do Centrão para fazer a política para ele, se é que ele fosse ter chance. Agora, quem sério vai votar no Datena? Né? Aí muitas pessoas acham que, por exemplo, todo mundo fala, mas o Bolsonaro também é o showman. É completamente diferente, né? O Bolsonaro, ele teve a coragem de, ao longo de mais de uma década, enfrentar a esquerda dentro do seu lugar privilegiado, que era a Câmara. Ele enfrentou a esquerda quando ela estava com poder. Ele enfrentou a esquerda durante os governos Lula e Dilma. Então, foi justamente essa trajetória que o consolidou como, de fato, uma voz capaz de representar tanto o antipetismo quanto a direita que está aí com, agora, orgulho de si própria, tá? Então, na verdade, você tem uma trajetória anterior. O que o Datena tem? Né? Então, assim, é uma pessoa que não só não tem condição nenhuma, porque não tem cultura política nenhuma, como é alguém que não tem nada a mostrar para o eleitorado que faça com que ele mereça um voto de confiança. Né? Se ele se candidatasse, acho que é deputado ou senador, talvez ele tivesse aí, né? Porque esses candidatos estrela, nesse tipo de posição, acabam tendo alguma chance. Agora, de resto, eu não vejo muita mudança, não. A não ser, assim, mais uma tentativa desesperada da terceira via que se vê a cada dia com menos opções. Constantino, eu estou dando uma olhadinha aqui na última pesquisa Poder Data, né? E ela reflete uma coisa interessante da gente analisar aqui. O Ciro é a segunda opção de 1/3 daqueles que declararam voto no Lula. Então, vai exatamente ao encontro daquilo que nós estamos conversando aqui, né? E o Datena, 20% dos bolsonaristas, ou seja, 1 a cada 5 aí entrevistados coloca o Datena como uma possível segunda opção. Eu quero saber o seguinte, você, Consta, dá para acreditar nessa candidatura do Datena? Porque não é a primeira vez que ele se coloca, né? E todas as vezes ele acabou não sendo. Tá que nem aquela história do Pedro e do Lobo, né? Que toda hora ameaça e a hora que talvez ele for mesmo, ninguém vai acreditar e talvez seja um trunfo. Mas eu concordo com o que diz a Bruna, né? Eu não vejo problema, a princípio, para alguém que seja um outsider, se conseguir capitalizar direito esse sentimento antipolítica, que ele capture um nicho grande.
de eleitores, né? E também no Brasil a gente já conhece suficientemente bem uma parte do eleitor para saber que essas mudanças que parecem muito incoerentes às vezes acontecem, porque é uma coisa muito personalista, o cara se identifica com um jeito, com uma certa pauta, ou alguma coisa até mesmo ligada a populismo econômico, sei lá, né? Ou a forma de agir, de se posicionar. Então, eu não duvidaria que acontecesse isso, não. Mas eu acho que o Datena, acima de tudo, né, ele é desconhecido do mundo político. As pessoas não vão transferir automaticamente o showman, né, do mundo do entretenimento e tudo mais para uma figura política. Eu não acho que essa coisa aconteça de maneira tão automática, não, Paulo. Eu acho que é preciso, primeiro, se posicionar. Veja o que aconteceu com o próprio Sérgio Moro. Né, o Sérgio Moro ele foi um ídolo, e é para muitos ainda, mas ele foi um ídolo de uma grande maioria aí dos brasileiros decentes, por conta da postura como juiz na Lava Jato e tudo. Depois aceitou ir para a política, virou ministro do governo Bolsonaro e saiu da forma que saiu e começou a agir da forma que começou a agir. Aí as pessoas começaram a perguntar o que é e o que defende o Sérgio Moro político, né? Porque eu conhecia o juiz. E aí muita gente se decepcionou e tudo mais. Então, não há essa transferência automática. Datena, ninguém sabe o que pensa em política. Quando começarem a ver, ele vai ter que tomar um posicionamento e não acho que ele consiga capturar tanto voto assim bolsonarista, nem mesmo daqueles de direita que estão insatisfeitos com certas coisas do presidente, porque é preciso ter alguma coerência no embate à esquerda. Eu já disse isso várias vezes aqui e repito, enquanto houver a ameaça concreta da volta do PT, do Foro de São Paulo, do Brasil ir pela trajetória venezuelana no Brasil, as pessoas vão olhar para o antípoda disso, vão olhar para quem realmente tem coerência em bater nisso, nesse projeto. Não é e nunca será, por exemplo, um Luciano Huck da vida, e claramente não é nem mesmo o Moro. Isso ficou muito claro. Então é por isso que o Bolsonaro está garantido no segundo turno e do outro lado, se tiver o Lula, é o Lula, ao que tudo indica. E é daí o desespero de qualquer um que se coloca a terceira via. Veja o que fizeram hoje MST e Vila Campesina. Agronegócio é morte, atacando lá feira de soja, empresa. Quer dizer, é uma mentalidade tão ultrapassada, tão deplorável, né? E aí o que faz a terceira via? Não consegue condenar com veemência, não tem uma posição firme contra isso, acha que falar em comunismo, em revolução marxista é coisa de paranoico, de chapéu de alumínio, né? E as pessoas estão vendo na prática que esses comunistas estão aí, é o braço do PT no campo, né? Então, de novo, qualquer um que se ofereça como terceira via, mas que o povo perceber como frágil em relação ao combate ao petismo, não tem chances. Serrão, e o Sérgio Moro, hein? Bem lembrado pelo nosso Constantino. Daqui a pouquinho você vai me responder isso, porque, produção, vamos para um rápido intervalo comercial. A conversa está muito boa aqui no 3 em 1, mas a gente volta, fica por aí. A gente estava conversando antes da gente ir para um rápido break justamente sobre o Sérgio Moro. Serrão, eu quero ouvir a sua opinião. Tudo indica que em novembro, Sérgio Moro anuncie sua candidatura presidencial junto com Álvaro Dias. Vem a chapa paranaense para disputar pelo Podemos a sucessão presidencial. Agora, essa sucessão, está claro, José Luiz Datena entra taticamente como aquele que vai tumultuar a sucessão. A função tática dele é essa. Sobre Lula, em 1989, ele também fez a mesma reclamação que agora faz ao Datena sobre um candidato que naquela época poderia surpreender. O nome dele? Silvio Santos. Viria por um partido, teria o número 26, mas infelizmente foi atropelado e não teve essa chance. Mas chegou até a musiquinha, né? É o 26, com o Silvio Santos chegou a nossa vez. Esse era o slogan. Era a campanha do Silvio Santos que não pôde. Agora, Moro, também não sabemos se podemos.